Aqueles escolhidos por Deus nem sempre se reconhecem imediatamente. Às vezes, passam anos se sentindo perdidos, deslocados, questionando se há algo de errado com quem são. Mas isso não é uma falha, é uma marca. A marca de alguém que carrega dentro de si um propósito maior do que o comum. E é por isso que sua jornada costuma ser mais profunda, mais intensa e também mais silenciosa. Tudo isso tem um propósito. Os escolhidos não buscam os holofotes. Aprendem a viver na obscuridade, onde Deus sussurra e os molda. São temperados no silêncio, preparados pelas lágrimas e amadurecidos pelas provações. Enquanto muitos são reconhecidos pelo que demonstram exteriormente, os escolhidos são lembrados por Deus pelo que suportaram. E mesmo que ninguém veja, o céu vê. Nada do que você viveu é esquecido. Você, leitor, provavelmente já se cansou de lutar tanto. Já se perguntou se continuar ainda vale a pena. Mas o fato de você ainda estar firme hoje é a prova de que dentro de você existe algo que nunca desiste. Algo com um nome, uma missão. Você não está à margem da história. Você está no centro de uma promessa. E essa promessa está prestes a ser revelada. A dor que você suportou, os silêncios que você carregou, as regras que você respeitou, tudo será recompensado. Deus não se esqueceu de você. Ele está apenas preparando você para algo maior. É hora de ver o que foi regado com lágrimas florescer. É hora de viver o que foi prometido. Bem-vindo. Eu sou George, e este canal foi criado para pessoas como você, pessoas que sentem que Deus as separou para algo especial. Se esta mensagem ressoar com você, inscreva-se agora. Aqui você encontrará palavras para fortalecer, afirmar e lembrar você todos os dias. Você é o escolhido, um chamado pessoal. Isto é só para você. Respire. Sinta a sua presença neste momento. Você pode nem saber exatamente por que está aqui, mas algo dentro de você o atraiu. Talvez seja curiosidade, uma sensação estranha ou simplesmente o desejo de ouvir algo significativo. Seja o que for, chegou na hora certa. Esta mensagem carrega algo muito profundo. É pessoal. Se possível, fique em um lugar tranquilo. Fique sozinho. Esqueça o telefone. Esqueça o barulho da rua. Esqueça os sons externos. Silencie o mundo por alguns minutos. Algo está acontecendo dentro de você e merece atenção. Isso não é exagero, nem pressão. É sensibilidade. Você sentiu algo se agitando dentro do seu espírito. E essa mesma sensação o trouxe aqui, não por acaso. Há momentos em que a alma capta sinais antes que a mente possa compreendê-los. Você sabe quando algo está diferente. Você não consegue explicar com palavras, mas sente. É uma inquietação suave e persistente. Um anseio de entender o que permanece oculto. O chamado não vem com um grito, ele sussurra. E se você está ouvindo isso agora é porque algo dentro de você está pronto. Existe algo dentro de você que o mundo nunca conseguiu apagar. Uma força que persiste, mesmo depois de tantas quedas. Você tentou se encaixar, tentou ignorar a sua parte mais sensível, mas a sensação de estar perdido não desapareceu. Isso é um sinal de que o seu caminho é diferente. E essa diferença nunca foi uma falha, é um propósito. Se ninguém nunca lhe disse isso antes, ouça agora com todo o seu coração. Você não nasceu para viver uma vida comum. Isso não é arrogância, nem orgulho. É um chamado. Você sente que foi escolhido para algo além do visível. E mesmo sem conhecer todos os detalhes, sua alma reconhece isso. Uma chama dentro de você permanece acesa. Mesmo nos dias mais sombrios, você não é invisível para aquele que o escolheu. Embora ninguém celebre suas pequenas vitórias, embora ninguém enxugue suas lágrimas, há sempre um olhar que nunca se desvia. O olhar daquele que o conheceu desde o ventre, que o viu antes que você compreendesse a dor e que escreveu sua história quando tudo ainda estava na escuridão. O fato de você ainda estar aqui, ainda lendo estas linhas, apesar de tudo o que passou, é a prova viva do que está sendo despertado. Talvez você esteja cansado, talvez sinta que não lhe resta mais forças. Mas ouça com atenção. Você foi escolhido e por um motivo. Tudo que é semeado em silêncio um dia florescerá. E esse tempo está se aproximando. Quando ninguém vê, Deus vê. Você se lembra daqueles momentos em que as lágrimas caíram e você fingiu que era apenas exaustão? Quando seu coração gritava, mas você ainda sorria por fora, porque não conseguia parar tudo para explicar o que estava acontecendo dentro de você. Ninguém vê, ninguém pergunta. Mas Deus está lá no silêncio do seu quarto, naquela sensação de aperto no peito. Você já teve noites em que simplesmente chorou, olhando para o teto, e mesmo sem palavras, você ainda tentou falar com Deus em seus pensamentos?
ele entende. Ele lê seus suspiros, interpreta seus soluços e ouve o que você não consegue expressar em palavras. Enquanto todos os outros dormem, ele permanece acordado, observando, lembrando e guardando tudo. Houve momentos em que você obedeceu, mesmo sem entender. Você abriu mão do que desejava porque acreditava ser o certo e ninguém te aplaudiu. Pelo contrário, você foi julgado, criticado, rotulado como extremista ou tolo. Mas você se manteve firme. Você fez escolhas difíceis, escolhas que apenas aqueles que temem a Deus têm a coragem de manter, e essas escolhas não foram ignoradas. O mundo valoriza a glória, os aplausos, as conquistas visíveis, mas o céu estremece diante dos corações firmes que se escondem nas sombras. E o seu coração foi provado como ouro. Você foi provado na solidão, no silêncio, na dor. E em meio a tudo isso, você não desistiu. Mesmo sangrando, você escolheu continuar. Há páginas em sua história de vida que só Deus leu. Esses capítulos foram escritos com lágrimas, com breves orações, com uma fé frágil. Mas mesmo assim, ainda é fé. E isso basta. Porque para Deus, um suspiro genuíno é mais precioso do que 1000 discursos vazios. Ele conhece as intenções do seu coração. E é isso que ele respeita. A sinceridade de um coração quebrantado que nunca deixou de acreditar. Há um livro com o seu nome. E nesse livro estão detalhes que ninguém jamais reconheceu. Cada lágrima, cada sacrifício, cada ato de bondade realizado em silêncio, sem plateia. Tudo está lá, preservado, registrado com honra, porque aquele que escreve a história da sua vida não é uma coincidência, nem o olhar do mundo, é Deus. E ele traz justiça em sua plenitude. Acredite nisso. Nada passa despercebido. Nenhuma dor é em vão. Partes da sua vida que antes eram consideradas sem valor estão prestes a ser reveladas como as mais preciosas. Você nunca foi esquecido. Você está sendo observado com respeito. E o tempo da recompensa está se aproximando. O céu se lembra do que a humanidade ignorou. E Deus está prestes a mostrar o quanto ele viu. O silêncio de Deus é ação, não ausência. Houve momentos em sua jornada em que você pode ter se perguntado: Senhor, onde estás? Você orou, esperou, buscou um sinal ou uma resposta, mas tudo parecia completamente silencioso. O céu não deu nenhum sinal, e esse silêncio faz você se sentir esmagado por dentro. Mas quero que você ouça algo que pode mudar tudo. O silêncio de Deus nunca é ausência, é movimento invisível. A dor que você pensou ser punição, a espera que você pensou ter sido esquecida, nada disso veio para puni-lo. Tudo isso veio para prepará-lo. O que parece estagnação é, na verdade, construção. Como uma árvore sendo podada. Dói, parece uma perda. Mas é justamente isso que garante que ela florescerá mais tarde. Sim, você foi podado, mas florescerá de uma maneira nunca antes vista. A Bíblia fala de Ana, uma mulher que chorou tão profundamente diante de Deus que o sacerdote pensou que ela estivesse bêbada. Mas não era embriaguez, era uma dor profunda. Ela mal conseguia falar, apenas seus lábios se moviam. E, no entanto, Deus a ouviu. Ele viu suas lágrimas e transformou aquele sofrimento em um milagre. A mesma coisa está acontecendo com você. Sua dor não está sendo ignorada. Ela está sendo transformada em algo maior. Deus não está em silêncio porque se esqueceu de você. Ele está em silêncio porque está preparando o terreno. Ele está cuidando de cada detalhe, preparando o cenário, ajustando o momento certo. Porque quando ele falar, será uma resposta. E então você entenderá que nada é em vão. A espera que você suportou não terá sido em vão. Há coisas que só podem ser aprendidas em silêncio. Há verdades que só são reveladas quando tudo se acalma. Deus usa esses momentos para ensinar, fortalecer, corrigir e curar. E mesmo quando você pensa que está sozinho, Ele nunca o abandonou. Ele está construindo dentro e ao seu redor. A revelação que está por vir não é pequena. Por isso, a preparação precisa ser profunda. Se o processo for profundo, a promessa também será grandiosa. E agora, tendo chegado até aqui, algo novo está prestes a nascer. Pode não ser como você imaginou, mas será melhor, porque vem das mãos de um Deus que enxerga além. Você não falhou apenas porque duvidou em alguns momentos. Você não se atrasou apenas porque ainda estava esperando. Cada segundo desta jornada faz parte de algo maior. E quando você olhar para trás, verá que até o silêncio tem um papel sagrado. O tempo que parecia perdido está, na verdade, nutrindo raízes profundas. Agora prepare-se. Deus está prestes a lhe mostrar o que Ele construiu enquanto você pensava que tudo havia parado. Você foi escolhido. Embora você não entenda completamente agora,
Há momentos na vida em que tudo parece sem sentido. Perdas extremamente dolorosas, portas se fechando sem explicação, pessoas partindo sem aviso. E em meio a tudo isso, você se pergunta se há algo de errado com você. Mas estou aqui para lhe dizer que não há nada de errado. Apenas uma verdade precisa ser lembrada. Você foi escolhido. E você está sendo guiado por um caminho que parece confuso, mas que na verdade é incrivelmente preciso. O que parece um atraso hoje se tornará um testemunho amanhã. Você não está sendo deixado para trás. Você está sendo separado para o momento certo. Deus nunca se esquece de suas promessas. O tempo dele é diferente do seu. Mas quando ele age, tudo muda de uma vez. Você pode pensar que seu tempo acabou, que você desperdiçou muito tempo, mas Deus não opera de acordo com o seu relógio. Ele age no momento perfeito. Você nunca foi esquecido. Você está sendo moldado. Cada lágrima, cada sacrifício, cada noite em que você se deita se sentindo incompreendido, tudo isso faz parte da preparação. E você sabe por que dói tanto. Porque é real. O chamado que você carrega não é um chamado comum. E é por isso que esse processo é mais desafiador. Você sente mais, você percebe mais profundamente. Você vive com mais intensidade. Mas não é uma maldição, é sensibilidade espiritual. E somente aqueles com essa sensibilidade podem cumprir a missão que Deus lhes deu. As perguntas que você carrega não têm todas as respostas agora. Mas um dia, tudo o que antes o confundia se encaixará perfeitamente. Você verá as razões com clareza e entenderá que não é sorte, nem coincidência, é o destino. Sua história está sendo escrita com um propósito claro e Deus é o autor. Continue caminhando, mesmo que não entenda completamente, mesmo que esteja com medo, mesmo que esteja exausto, porque ainda há um plano em ação. O céu sabe quem você é, e quando chegar a hora, todos os outros também saberão. O que Deus começou em você, Ele completará, e quando Ele completar, será maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. O deserto é uma sala de aula. Você já se perguntou por que precisa passar por lugares tão difíceis? Por que, em vez de receber respostas rápidas, a vida parece nos conduzir por caminhos longos, áridos e solitários? Essa sensação de caminhar sem direção tem um nome: o deserto. E o deserto não é um castigo, é uma preparação. É onde os escolhidos aprendem coisas que o palácio jamais ensina. O deserto não tem plateia nem aplausos, mas contém lições que deixam uma marca indelével. É no silêncio do deserto que aprendemos a ouvir a voz de Deus, sem confundi-la com as vozes do mundo. É lá que descobrimos nosso verdadeiro eu, sem títulos, sem elogios, sem apoio externo. É apenas você e Deus, e isso basta. Moisés viveu isso. Ele cresceu como um príncipe com todos os privilégios do Egito. Mas antes de liderar uma nação, teve que passar 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas sozinho, longe dos holofotes. Foi durante esse tempo que ele aprendeu a dependência, a humildade e a obediência. Deus usou o anonimato para transformá-lo em um líder. E essa regra também se aplica à sua vida. Talvez você esteja passando por esse processo agora mesmo. Talvez tenha perdido pessoas, oportunidades, até mesmo momentos em que parece ter perdido a fé. Mas mesmo quando tudo parece caótico, Deus continua a moldá-lo de dentro para fora. O deserto quebra ilusões, purifica o coração e fortalece a alma. Ele não dura para sempre, mas enquanto existe, transforma você. Davi também caminhou pelo deserto. Depois de ser ungido rei, ele não ascendeu ao trono imediatamente. Foi perseguido, forçado a se esconder em cavernas, fugindo por anos, e foi nesses esconderijos que escreveu seus salmos mais profundos. Quando tudo ao seu redor era uma ameaça, ele aprendeu a confiar em Deus. Seu deserto se tornou uma canção, sua dor se tornou louvor. Você pode sentir que não aguenta mais, mas hoje você suportou mais do que jamais imaginou ser possível. A resiliência que nasceu dentro de você durante esse período difícil se tornará sua arma nos dias de vitória. Nada será desperdiçado. Cada lágrima, cada sacrifício, cada oração sussurrada em voz fraca, tudo será usado. O que o deserto não lhe tirou, fortaleceu. Agora que você entende, continue caminhando. No fim do deserto está a entrada para a terra prometida, e você está mais perto do que imagina. Deus não o tira de onde você está apenas para abandoná-lo no meio do caminho. Ele está moldando você, e quando tudo estiver pronto, Ele o conduzirá ao seu destino. Até lá, aprenda tudo o que o deserto tem a lhe ensinar. O que o inimigo usou contra você se tornará testemunho. Você percebe a ferocidade dos ataques à sua vida? Tudo parece mais difícil para você do que para os outros.
Isso não é exagero. Há uma razão para isso. O inferno sabia quem você era, mesmo antes de você se entender. Então fez de tudo para impedi-lo, mas falhou. Porque o que há dentro de você é maior do que qualquer resistência. As feridas que você carrega não são sinal de fracasso. São as cicatrizes de um sobrevivente. O inimigo tentou silenciar sua voz, destruir sua identidade, roubar sua esperança. Mas você ainda está aqui, talvez com um coração curado, mas com uma fé inabalável. E isso por si só já é um milagre. Você é a prova viva de que o plano dele falhou. A batalha espiritual que você enfrenta é real. Não é apenas contra as circunstâncias naturais, é contra a promessa que Deus colocou em sua vida. O inimigo viu esse potencial. O mundo viu quantas vidas você poderia impactar, quantas pessoas poderiam ser libertadas através do seu testemunho, e tentou impedir que você chegasse onde está hoje, mas não conseguiu. Os tropeços que você enfrentou não te eliminaram, pelo contrário, te aproximaram de Deus. Enquanto você tentava entender as razões de tanto sofrimento, Ele te fortalecia, porque somente aqueles que realmente o vivenciaram podem falar com genuína compreensão. E você conhece a dor, mas agora você também conhecerá a cura. Cada vez que você pensou em desistir, mas continuou caminhando, foi como se uma semente estivesse sendo plantada, e essas sementes estão prestes a florescer. O que seus inimigos pensaram que te enterraria é, na verdade, solo fértil. E você está nascendo de novo, com mais fé, mais verdade, mais clareza. Sua história trará cura para outros, e tudo começa com a sua decisão de continuar. Deus está te elevando como uma resposta. Onde havia dor, haverá direção. Onde havia confusão, haverá sabedoria. E onde parecia o fim, haverá um novo começo. A graça de Deus nunca te abandonou. Essa graça te sustentou nos seus piores dias. E agora, ela te levará mais longe do que você jamais imaginou. O que antes era uma ferida se tornou força. O que antes era vergonha se tornou uma chave. Você será lembrado não pelo que suportou, mas pelo que superou. Aqueles que duvidaram de você verão o que Deus fará. Mas mais do que provar algo aos outros, você está prestes a viver a confirmação do que sempre sentiu em seu coração, que você foi escolhido para algo maior. O que antes era uma batalha, agora é um testemunho. E isso é apenas o começo. Você trilhou um caminho compreendido apenas pelos escolhidos. Você atravessou desertos, silêncios, perdas e processos aparentemente injustos. Mas agora, olhando para trás, você começa a perceber que um fio invisível te guiou. Nada foi em vão, nenhum tempo foi desperdiçado, tudo fazia parte de um plano, e esse plano está se desdobrando diante dos seus olhos. Talvez até hoje você ainda tenha muitas dúvidas. Será que se manter firme realmente valeu a pena? Será que Deus realmente viu cada lágrima? Mas agora algo dentro de você sabe. Sim, tudo valeu a pena. Ele viu. Ele observou cada momento de uma forma que ninguém mais testemunhou. E Ele não te deixou lá para morrer. Ele te deixou lá para florescer no momento certo. Seu tempo de dor está se transformando em um tempo de revelação. O que você viveu em silêncio será recompensado com paz, com presença, com propósito. Não será apenas receber algo, mas se tornar uma pessoa ainda mais forte. Sua jornada até hoje foi marcada pelo silêncio, mas a próxima etapa será marcada por promessas cumpridas. Você não foi escolhido para viver na obscuridade. Você foi separado para ser um sinal de esperança em meio ao caos. Enquanto o mundo busca conquistas vazias, você está sendo preparado para carregar algo eterno. A unção sobre você não pode ser comprada, não pode ser copiada, nem pode ser explicada pela razão. Este é o fruto de uma verdadeira jornada com Deus. Houve dias em que você pensou que tudo era sem sentido, mas o céu nunca desviou o olhar do seu coração. Esse coração foi contemplado com respeito, moldado com paciência e agora está sendo ativado com um propósito claro. Não importa o quanto tenham tentado impedi-lo, menosprezá-lo ou fazê-lo duvidar de si mesmo, o que Deus escolheu não pode ser revertido. Se há uma razão pela qual você perseverou até agora, é essa razão que o chama. Algo dentro de você o impulsionou incansavelmente, mesmo quando tudo mais lhe dizia para desistir. E agora você entende. É Deus quem preservou o que Ele mesmo semeou. É Ele quem o impediu de desistir de algo que ainda tem a chance de florescer. E o tempo desse florescimento chegou. Sua jornada é diferente, porque seu destino também será diferente. O que outros experimentam de forma passageira, você experimenta profundamente, e é isso que lhe deu raízes profundas, discernimento e maturidade. Agora você está pronto.
pronto para aceitar corajosamente o que lhe foi confiado, pronto para viver não apenas para si mesmo, mas também para tocar a vida daqueles ao seu redor. Tudo o que antes parecia um atraso agora se tornará um sinal. Você é um reflexo de um Deus que nunca desiste, que honra os fiéis e cumpre suas promessas. Você é um lembrete de que a esperança ainda existe, de que o invisível tem valor, de que ser escolhido é o caminho da entrega, mas também o caminho de grandes colheitas. E tendo chegado até aqui, quero lhe pedir uma coisa. Por favor, deixe nos comentários o que mais tocou seu coração nesta mensagem. Sua resposta pode confirmar algo no coração de alguém. Pode ser apenas uma palavra, uma frase ou simplesmente eu aceito. Mas não hesite em compartilhar. Você faz parte de algo maior. E esta jornada está apenas começando.